Começa agora, Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação, Domingos Sávio. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Domingos Radialista, resgata a cidadania, num programa de entrevista, de notícia e poesia. Use o direito de escolha. Sintonize a Rádio Folha. Fique em nossa companhia. Um programa interativo, cujo foco principal, destacar o inclusivo, fazer dele especial, garantir essas conquistas, priorizando os artistas, com apelo social. Coisas do cotidiano, úteis para o segmento. O povo pernambucano abraça esse movimento. Ouvindo nosso programa, se preciso ele reclama, expondo seu argumento. Rádio Folha sai na frente, na luta por inclusão. Seu trabalho eficiente está chamando a atenção de toda a sociedade, buscando oportunidade para todo cidadão. Silvio Leal, declamação Américo Dias. Domingos Sávio, o comunicador que promove a inclusão. 12h02, aqui no 96,7, Rádio Folha FM, a partir do Recife, no coração do Recife. Estamos aqui no Marco Zero, aqui no bairro do Recife. Venha conhecer esse bairro fabuloso. Está meio maltratado, os prédios mal pintados, meio sujo, mas é aqui que começou toda a nossa história do Recife, e a partir dele se expandiu essa capital linda, charmosa, como falei, às vezes sujinha, cheia de buraco, mas é muito linda e eu sou apaixonado por ela, mesmo não sendo recifense, mas já me considero, viu, Adiel Alves, aqui na técnica de som, mandando esse som potente, Adriana Silva na produção do programa. Maria voltou de férias, Maria, 3425-5872, Maria voltou de férias, cumprimentando toda a nossa equipe através da nossa gerente Marisa Rodrigues, Rádio Culto FM de Bom Jardim, Pernambuco, e Rádio Águia do Norte de Marabá, estado do Pará. Só lembrando que hoje, infelizmente, não estamos no nosso canal no YouTube, porque teve um problema e a gente não vai estar ao vivo. Mas eu vou tentar depois disponibilizar o áudio desse programa para você que gosta de também estar passeando pelo nosso canal, curtir o nosso Resgatando a Cidadania. Deixa eu dedicar o programa, Diel, aos 37 milhões de brasileiros que são idosos. Nossa Senhora, é brincadeira, bicho. Em 2004, eu iniciava no rádio e eu falava de 22 milhões de brasileiros que tinham deficiência. Eu penso que o IBGE está mentindo, mas ele está dizendo que eu vou acreditar nele. 37 milhões de brasileiros, Adiel. Palmas para os nossos idosos, Adiel. Vamos seguindo aqui com o nosso Resgatando a Cidadania, com os nossos destaques do programa. Aniversariante da semana, mensagem de otimismo, conhecendo a psicanálise, a nossa agenda da inclusão. Hoje vamos falar sobre forró, 2 para lá e 2 para cá, e o nosso doutor Ney Araújo trazendo os seus direitos, e a nossa entrevista das 12h30
Vamos falar sobre Adiel, sobre Marise, sobre o nosso Daniel aqui do jornal, sobre os nossos amigos jornalistas, você que trabalha no YouTube, nas redes sociais, você que posta aquele card na seu grupo do WhatsApp. Vamos falar sobre como retratar as pessoas com deficiência quando você posta algo visual. Vamos conversar com o jornalista, professor, grande ativista da política de inclusão da Bahia, lá em Salvador, Ednilson Sacramento, sobre a pauta eficiente, que é resultado do seu TCC na faculdade e que virou livro daqui a pouquinho, conversando com o jornalista Ednilson Sacramento. Tudo isso e muito mais com a sua participação pelo 34255872. Deixa eu ver se tem algum aniversariante aqui. Não mandaram nada para mim, parece? Tem. Meu amigo Fernando Bezerra, lá em Cruz de Rebouças, grande professor, grande ativista do segmento social de Cruz de Rebouças. Meu amigo Bocão, um grande locutor, apresentador aqui do... Como é o nome do programa? Bocão, né? Fugiu agora. É Bocão, né? Programa do Bocão. Programa do Bocão, das 5h30 às 8h30, aqui trazendo a notícia de uma maneira bem descontraída e bem à vontade, no início da nossa página das notícias, informações aqui da Rádio Folha, logo pela manhã, logo 5h30 da manhã, ele, Nenel de Carvalho, coloca no ar as primeiras notícias do dia para você. Meu amigo Anderson Freitas, não é o Ricardo daqui não, também lá em Cruz de Rebouças, e Eliette Santos. Professor Eliette, um abraço para a senhora. Canta, Ediel, que vão bens para eles. Seja sempre assim, humilde. Destaques do programa. Hoje eu acordei, Adiel, com um abraço da minha neta, Mariana, que tem 7 anos, que você já ouviu logo o ano passado, muitas vezes, uma vozinha aqui que diz: vovô Sávio, diz a hora para mim, tem gente no telefone. Hoje eu acordei com um abraço dela. Claro que eu ainda não me considero ainda um idoso, porque o idoso é a partir daí dos 60 anos, mas 37 milhões de brasileiros já estão na condição de idosos. E você, meu garoto, minha garota, meu jovem que está aí saindo do Enem para a faculdade, trilhando os caminhos da vida, iniciando, como você tem recebido essa experiência do meu pai, do pai de Adiel, dos nossos avós, dos avós de todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, os nossos bisavós? Como você tem compreendido estas pessoas que já não enxergam tanto, nem tão longe, que já não andam com passos tão largos como os nossos, que já não tem a audição com tanta facilidade para absorver de imediato o que você fala, que o seu raciocínio não é tão rápido como os nossos, porque estamos na era da tecnologia, do boom do desenvolvimento tecnológico, e eles não acompanharam isso. Como você tem compreendido estas pessoas que, mesmo não tendo ainda mais esses pontos que eu coloquei, mas nos traz muita experiência e muita vivência? Então eu queria dedicar o programa hoje a você que é jovem, meninos e meninas, que procure buscar nessas pessoas, absorver as suas experiências e que possa compreender os nossos idosos. Dito isso, eu trago um que também ainda não é idoso, mas ele canta, do Beto Melo lá na Paraíba, a música Anjos. Está aqui, Adiel? Cadê ela? Vai chegando. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente
somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Esta foi a nossa mensagem de otimismo. 12h13, 12h13, Adiel Alves. A partir de agora, o quadro Conhecendo a Psicanálise, com o professor e psicanalista Magno Dias. A morte restringiu apenas a presença física de Freud, mas a sua obra e suas mensagens e seus pensamentos continuam vivos. É isso mesmo, professor Magno Dias? Boa tarde. Olá, meus amigos e amigas do programa Resgatando a Cidadania. Aqui é Magno Dias em mais um quadro Conhecendo a Psicanálise. A morte restringiu apenas a presença física de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, mas não a sua obra e pensamentos. Até hoje carregamos suas reflexões e sentimos o peso de suas ideias refletindo em nosso próprio tempo. Gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos de Freud e minha interpretação sobre o que ele nos trouxe. Abre aspas. Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza de que você não está, de fato, cercado por idiotas. Fecha aspas. No mundo em que vivemos atualmente, é muito comum algumas pessoas duvidarem de suas próprias capacidades. Isso porque
elas acabam se refletindo na perspectiva de outras pessoas. Isso acaba inibindo a elas porque acreditam nas impressões e opiniões de terceiros. De acordo com Freud, é muito importante estudar o ambiente onde você está e buscar compreender que o problema não está em você. Por vezes esquecemos do que podemos ser e fazer devido às impressões dos outros não positivas a nosso respeito. Buscar a ser mais independente e evitar que o comportamento dos outros danifiquem o nosso é parte dessa caminhada para uma vida repleta de realizações. Abre aspas. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que escolheu para conviver. Fecha aspas. Talvez alguns de nós já paramos para pensar que seria possível atrairmos a nós aqueles que espelham internamente a nós mesmos? Embora não seja uma regra, é comum explicar o caráter de alguém com base no círculo de pessoas onde esta se relaciona. Se uma pessoa tem amigos com índole duvidosa, possivelmente tem algo nessa própria pessoa que a atrai para aquele meio. Da mesma forma que alguém com uma postura mais construtiva se cerca de pessoas semelhantes. Abre aspas. Olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer, fecha aspas. Quando observamos os pensamentos de Freud, vemos o convite claro para entrarmos em nós mesmos. Freud sempre deixou muito exposto que carregávamos uma escuridão interna, palpável e densa. E quando chegássemos a ela, poderíamos nos conhecer de verdade e observar a sua própria verdade que está contida em cada indivíduo. Dessa forma, cultivar o autoconhecimento é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento, tanto da tua inteligência como de outras habilidades socioemocionais. Abre aspas. Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Fecha aspas. Muitas pessoas não conseguem lidar com as dificuldades que se impõem em seu caminho. Tudo parece inalcançável, difícil e pouco compensador. Dessa maneira, muitos acabam até desistindo dos próprios sonhos e se rendendo às derrotas. Abre aspas. Só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano, fecha aspas. Este pode parecer um pensamento um pouco autoritário em relação ao aprendizado. Mas o que Freud quer dizer é que nós podemos aprender algo com a vivência alheia, mas apenas através da nossa própria experiência, que são impressas as mais poderosas percepções e compreensões sobre ideias, doutrinas e ensinamentos que nos serão permanentes. Ele encerra dizendo, abre aspas, fui um homem afortunado. Na vida nada me foi fácil, fecha aspas. Freud reconhecia a importância das adversidades desde que fossem utilizadas em nosso benefício e crescimento pessoal. Aqui encerro mais uma coluna convidando você a estar conosco no próximo sábado em mais uma reflexão coletiva. Forte abraço e até a próxima, Sávio. Bom final de semana para você, Wagner. Eita, essas frases aí devem ter arrebentado o pensamento de alguém. Vamos seguindo aqui com a nossa... Agenda da Inclusão. Eita, chegando o forró pé de serra, rapaz. 2 pra lá, 2 pra cá. Menino, que maravilha. É o som da sanfona. Eita, grande Anastácia. Eita, será que vai ter música de Anastácia? É nesse clima que a gente vai iniciar a nossa agenda da inclusão. Já vou dando o meu boa tarde para a minha jornalista, a minha radialista Maralília. Como vai você, amiga? Tudo bem com você?
Boa tarde, Domingos. Boa tarde aos ouvintes. E hoje é eu e tu no forró. Então tá com você, Mara. A nossa convidada já está na ponta da linha, Mari Santiago. É com você. Você inicia e eu faço uma pergunta a ela também, que eu tô curioso para saber desse projeto, segundo projeto dela. Tá com você, Mara. Então, Marília, boa tarde aqui na Agenda da Inclusão e fala um pouco o que é o projeto Eu e Tu no Forró. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Domingos. É um prazer sempre falar com você, viu? Muito obrigada pelo convite. Então, o projeto Eu e Tu no Forró 2.0 é um mini curso de forró voltado para pessoas com deficiência visual. A gente fez a primeira edição em 2018 e esse ano a gente está produzindo essa segunda edição. Ô Marília, e quantas pessoas já têm inscrito? As inscrições já acabaram? Como está essa questão das inscrições? Domingos a gente reservou 20 vagas para essa segunda edição, para evitar aglomeração também. A gente não perdeu o controle em relação aos protocolos sanitários. E aí temos apenas 20 vagas. As inscrições encerraram ontem. Temos 37 pessoas inscritas. E aí a gente vai ter um processo de seleção. E, assim, estamos muito felizes com o feedback das pessoas, com o interesse das pessoas, com a demanda. Então, assim, vai ser muito difícil para a gente fazer essa seleção. Mas a gente já está pensando numa outra alternativa de contemplar outras pessoas que não forem selecionadas agora. Então a gente já está conversando sobre isso para fazer umas outras atividades. Mara? Ô Marília, o projeto Eu e Tu no Forró, qual o objetivo? Que eu vi que tinha 75% das vagas era para pessoa com deficiência visual. É levar a pessoa com deficiência mesmo para o forró, para que todo mundo tenha essa oportunidade de dançar? É isso mesmo, Mara. Um dos objetivos do nosso projeto é contribuir com o protagonismo, né, da pessoa com deficiência visual na arte e cultura e contribuir com esse acesso mesmo à cultura do forró. A gente também, um dos nossos objetivos também é contribuir para a apropriação de alguns espaços de dança. Então, levar os alunos para um baile de forró, incentivar essa ida realmente a espaços de dança, a espaços culturais, ter um diálogo com pessoas dessa cena forrozeira, músicos, produtores, professores, para falar sobre esse acesso. Inclusive, nós produzimos também, que foi uma das ações de acessibilidade do nosso projeto, uma oficina sobre acessibilidade cultural, que foi ministrada por Roberto Cabral, que é o nosso consultor em acessibilidade e audiodescrição do projeto. Foi uma formação voltada para a nossa equipe, né, que são pessoas da cena forrozeira também, competidores de forró, professor e alguns convidados, professores de dança, pessoas interessadas nesse tema, para a gente conseguir disseminar informações sobre acessibilidade cultural para mais pessoas. Ô Mara, pode perguntar, Mara, esprema a nossa Marília, porque é um projeto como esse, por mais que a gente queira entender que é um forró, vamos para lá brincar, se divertir, mas ele tem um perfil pedagógico muito importante. Pode perguntar, Mara. É porque, assim, que eu acredito que seja a curiosidade de muitos, né? É a questão como fazendo a descrição, como dançar, os passos, como que é uma pessoa que já nasceu cego, né? A pessoa que tem deficiência congênita, que nunca sabe como que é e tal. Então, é mais ou menos a dinâmica. Então, o nosso projeto tem um professor de dança, né, chamado Darilson Cassiano, que é professor de danças de salão há mais de 15 anos, é pesquisador, competidor de forró. E ele vem, né, trabalhando uma didática dele e aperfeiçoando isso. A gente fez também consultoria com o Roberto Cabral, né, que é o consultor, que é bicampeão de forró pé de serra também, aqui no Recife Forró, para trabalhar algumas propostas didáticas. Então, a gente fez esse tipo de reunião com o Roberto, o Darilson compartilhou algumas propostas, a gente pensou junto também em relação
a isso. Então, assim, a presença da descrição dos passos, de movimentos, a presença também de monitores durante as aulas para estar contribuindo com isso. E algumas propostas realmente que envolvem a questão do ritmo, do tato, como é que diz? A consciência corporal enquanto pessoa que dança solta, que dança sozinho, antes de dançar com alguém. Então, tem todo um processo que o Darilson vem trabalhando, pesquisando, para melhorar cada vez mais essa didática. Ô Marília, o tempo está corrido, que a nossa agenda da inclusão é pequenininha, é mais pontual, mas eu queria só que você falasse um ponto. Vocês trabalham a questão do corpo, né? Porque a maioria das pessoas não conhece seu corpo. Eu ontem escutava numa outra rádio sobre o Outubro Rosa e a questão da prevenção do câncer de mama, e uma das coisas que as mulheres conhecem bem, melhor do que os homens, são o seu corpo. Mas as pessoas cegas já têm esse déficit aí de conhecer o seu corpo. Então, para dançar, você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que saber qual é a importância do seu joelho, dos seus quadris. Você tem que saber tudo sobre o seu corpo. Vocês também trabalham essa parte lá no curso? Isso, Domingos, é verdade. O Darilson, né, que é o professor do projeto, ele tem pesquisado, se aprofundado sobre isso. Inclusive, ele é estudante de educação física e ele também vai trazer essa proposta para o curso, né, dessa consciência corporal, da pessoa se conhecer, né, antes de começar realmente a falar sobre o ritmo, entrar nos passos do forró. É extremamente importante essa consciência corporal, do que eu posso, o que eu não posso fazer com o meu corpo. Ok, Marília, muitíssimo obrigado. Mara, também muitíssimo obrigado. Mara, algum ponto a mais? 30 segundos para você. Eita, Domingos, só quero agradecer a Marília por essa oportunidade de estar explicando a gente no caso da dança, né, para as pessoas com deficiência visual, e deixar aqui o agradecimento, né, e a Agenda da Inclusão volta no próximo sábado. Um abraço para você, um abraço para a Marília. Vamos seguindo aqui, Adiel. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. Seus direitos. Olha, rapaz, doutor Ney Araújo chegando com auxílio e inclusão, já está valendo a partir de outubro. É isso mesmo, doutor Ney? Boa tarde para o senhor. Olá, dinâmico comunicador Domingos Sávio e ouvintes do valoroso programa Resgatando a Cidadania. Eu sou Ney Araújo, advogado previdencialista e trabalhista, e estou passando para fazer essa prestação de serviço. Vamos trabalhar? Hoje falaremos sobre auxílio e inclusão. Já está valendo. Já foi liberada a solicitação e concessão a partir de ontem, 1º de outubro, do Auxílio Inclusão. O Auxílio Inclusão no valor de meio salário mínimo, R$ 550, visa incentivar idosos e deficientes com deficiência moderada ou grave que estão recebendo ou receberam BPC-LOAS a ingressarem ou reingressarem no mercado de trabalho. Será pago também aquele que recebeu PPC nos últimos 5 anos antecedentes ao exercício da atividade remunerada. O auxílio inclusão recebido por um membro da família não entrará no cálculo da renda familiar por pessoa para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão do grupo familiar. Para receber o benefício, devem ser preenchidos os seguintes requisitos. 1. Estar recebendo o BPC e passar a exercer a atividade remunerada. 2. A remuneração deve ser de até 2 salários mínimos. 3. Inscrição atualizada no CAD único. 4. Inscrição regular no CPF. E 5. Que a renda familiar por pessoa seja de, no máximo, 1/4 do salário mínimo. O valor do auxílio inclusão e da renda recebida pela atividade não entrarão no cálculo da renda para fins de manutenção do BPC anteriormente concedido a outro membro da família.
O auxílio inclusão será acumulado com a remuneração do trabalho e o BPC será suspenso. Ocorrendo a perda do emprego, o BPC voltará a ser pago automaticamente, sem perícia. Voltando aqui com o doutor Ney Araújo, vamos seguindo aqui com o Resgatando a Cidadania. Deixa eu mandar um abraço para os amigos. Vamos para apoio cultural, né, Adiel? Vamos para um apoio cultural e a gente volta daqui a... Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando, Domingos Sávio. Informação e música de qualidade. Folha FM. Olha, meu amigo, aqui é o velho dá licença que eu tenho um recadinho pra você. Você que é deficiente visual e mora no Recife, a capital de Pernambuco, tá chegando a segunda edição do mini curso de forró Eu e Tu no Forró. A Mari Santiago tá trazendo, vice, com o apoio do Fucultura. Mas ela vai ser os sábados a partir das 14 horas, 2 da tarde, via Bestado. Eu e Tu no Forró. Vem pra cá dançar forró com a gente, vice. Ô Domingo Sávio, o que é que tem mesmo nesse curso, hein? Velho, vai ter muita gente bonita, muito forró pé de serra, 2 pra lá e 2 pra cá. E você aprendendo a dançar a dança de salão, forró pé de serra, o nosso boníssimo forró. Acesse aí o Instagram, Eu e Tu Cultural. Procura o formulário de inscrição ou escute o programa Resgatando a Cidadania na Rádio Folha FM. Aos sábados, meio-dia, que domingo sábado tá lá divulgando. Venha conosco, se inscreva e participe. Mini curso de forró para deficientes visuais, Eu e Tu no Forró. Vem pra cá, bestado, velho da tá lá, vice com a véia Minervina pra mostrar a tu que é dançar forró. Tira pra aqui meu chapéu, já tô de chapéu, essa camisa bonita, com a barba toda grande, bigodão, que é pra fazer mesmo o estilo do forró pé de serra. Eu e Tu no Forró, mini curso, vem dançar conosco. Mari Santiago te aguarda, te inscreve aí, menina, gratuito, vice. É a nova onda do forró em Pernambuco, vice. Com os cuidados da Covid-19, tu vem pra cá dançar com a gente. Tô te aguardando, vice abestado. Nem sempre as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Se você encontrar alguém que pareça estar em dificuldade, identifique-se e ofereça a ela seu auxílio. Caso sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado ou no ombro. Ela vai acompanhar o movimento do seu corpo. Corredor estreito, coloque o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa seguir você. Essa é uma dica de convivência que dá dignidade à pessoa com deficiência. A Rádio Folha FM apoia essa ideia. Folha na Tarde, um programa que aborda assuntos importantes da cultura com vários segmentos da nossa arte, música, literatura, teatro, dança e as artes plásticas. Folha na Tarde. Comigo, Hélida Freitas, de segunda a sexta, a partir das 2 horas da tarde. 12 horas 33 minutos. Giro da Notícia. Protesto nas ruas do Recife. O nosso repórter Hernanes Tavares está lá ao vivo. Boa tarde, Hernanes. Boa tarde, Domingos. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, estamos aqui acompanhando o ato contra o governo Bolsonaro desse dia 2 de outubro, que está já chegando ao fim. Bom, lembrando, o ato começou no concentrando lá na Praça do Derby, uma área central da capital pernambucana. Em seguida, os manifestantes tomaram o caminho da Avenida Conde da Boa Vista, um dos principais corredores comerciais da cidade, e, por fim, tomaram rumo até aqui, a Praça do Carmo, onde fica a Igreja do Carmo, no Recife. Um ponto muito conhecido pela concentração de grandes manifestações. A todo momento, os manifestantes seguiram pacificamente, com o uso de máscaras, distribuição de álcool em gel e também álcool 70. As principais reivindicações de hoje foram por mais vacinas, pela volta do auxílio emergencial e pelo impeachment
do presidente Jair Bolsonaro. Chegando aqui ao fim, nós estamos vendo os carros de som já subindo aqui na praça e alguns discursos dos representantes do ato, da manifestação. As pessoas em si começam a se dispersar, mas ainda tem sim alguns carros para chegar e para dar ainda seus discursos, né? Os principais organizadores dando seus discursos sobre o ato de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui e Hernani Tavares para a Rádio Folha. Giro da Notícia. Entrevistas. Pauta eficiente, este é o tema hoje. Como retratar suas postagens na mídia, na imprensa, no jornal, no seu blog, no seu canal no YouTube, na sua postagem no grupo do WhatsApp, para que uma pessoa com deficiência tenha condições de absorver esta postagem de maneira satisfatória. Vamos conversar hoje com o Ednilson Sacramento, jornalista. Para mim ele é um professor, um grande ativista dessa política de inclusão, autor aí de filme, tem feito tanta coisa, direto da Bahia, conversando com a gente hoje. Você que é jornalista, que trabalha com essa questão de mídias sociais, vai ter uma aula agora com ele. Boa tarde, Ednilson. Tudo bem com você, Ednilson? Boa tarde, Domingos. Boa tarde a seus ouvintes e suas ouvintes, pessoas conectadas nesse trabalho tão bacana. Domingos, é um prazer estar aqui com vocês. Ednilson, o que fala a pauta eficiente? Que era um TCC que virou livro e hoje já é um projeto que você leva para vários municípios, vários estados do Brasil, inclusive já trouxe aqui para Pernambuco, nós convidamos a imprensa pernambucana, foi lá no Instituto de Cegos em 2019, salvo engano. O que é a pauta eficiente? Todas as pautas não são eficientes, a do Resgatando a Cidadania, essa pauta começa meio-dia, vai até 1h30, ela não seria eficiente, só a sua é eficiente, é isso mesmo, é? São eficientes. Então, na verdade, esse nome, Gustavo, é uma espécie de provocação com relação à questão das pautas jornalísticas, né? E quando eu falo eficiente, é para fazer esse trocadilho com as pessoas com deficiência. É um trocadilho. Na verdade, esse trabalho ele foi oriundo do meu TCC em jornalismo. Eu resolvi fazer uma pesquisa e resultou na montagem de um guia para jornalistas. O que é isso? Na verdade, é uma espécie de manual que indica algumas recomendações sobre como abordar a deficiência na comunicação, nas entrevistas, na produção de matérias, no jornalismo online, rádio e TV. E aí, bom, a partir daí eu consegui fazer esse trabalho. Depois eu fiz uma edição desse livro, né? Hoje ele está disponível na Amazon como versão digital, Domingos, mas eu tenho agora a versão impressa. Certo. Que eu espero lançá-lo em Pernambuco futuramente. No microfone Braille, será que seria uma boa pedida? A gente não vai fazer esse ano, porque a pandemia continua ainda tirando vidas, adoecendo as pessoas, mas queremos crer que com a vacina, com a participação e a colaboração da sociedade, para o ano nós teremos a 12ª edição do microfone Braille e teremos o grande prazer de recebê-lo novamente, você que já veio para outras edições, mas receber você para lançar esse livro, né? A gente ainda há pouco conversava com a Marília Santiago, que você conhece muito bem, falando sobre a dança, o forró, para pessoas com deficiência. São tantos espaços que nós ainda precisamos ocupá-los e às vezes não são abertos. E essa questão das mídias, das postagens, é um espaço muito importante, porque ela está hoje nas nossas vidas, queremos ou não, está. Então, essa impressão, ela vem em braille, ela vem em tinta só, ou vem nos dois formatos?
Olha, Domingos, eu hoje consegui fazer em 2 formatos. Formato digital, no formato impresso. A questão do formato Braille depende de recursos, né? Gostaria muito de que essa edição fosse, vamos dizer assim, colocada nos mais diversos suportes. Mas estou continuando na batalha aí para conseguir fazê-la de maneira totalmente acessível, Domingos. Então, Adilson, se eu dissesse assim, Rádio Folha FM de Pernambuco, acesse o nosso portal. Venha conosco aqui participar do nosso portal da Rádio Folha. Aí quando está lá, tem uma foto de Domingos Sávio, não tem a descrição desta foto. E ainda tem lá dizendo o horário do programa, o telefone que você pode ligar e participar, 3425-5872, pode ligar agora, 3425-5872 para conversar com o Edenilson. Aí esta postagem, a pessoa cega, ela entra lá no portal, estou dando um exemplo da Folha, mas eu não estou falando de maneira personificando, eu estou apenas falando dos portais. Você vai, acessa aí o programa de voz, não lê porque é apenas uma foto. Então, é importante que lá esteja uma descrição. Sem sombra de dúvida. Você está falando do que a gente chama de jornalismo online. E aí não vale só para jornalismo, vale para várias modalidades de publicações de conteúdos da internet. Qual é a primeira recomendação? Sempre que postar imagem, é recomendável você fazer para pessoas com deficiência visual a audiodescrição. Você posta uma matéria e lá você tem 1 ou 2 fotos. Não basta que você diga assim, foto da inauguração. Sim, foto da inauguração é muito vago. Tudo bem, é uma legenda, mas a ideia é essa, você minimamente descrever as imagens para que a pessoa com deficiência possa compreender o seu conteúdo. E aí, veja o que acontece. Muitas vezes, Sávio, a foto fala mais do que o texto. Então, nós estamos numa realidade hoje que quase todos os conteúdos que passam pela nossa tela são, em maioria, imagéticos. Ou seja, às vezes você manda um convite e é só a imagem. Às vezes você manda o aviso de um evento e é só a imagem. Então, as pessoas cegas ficam varridas desse conteúdo. Então, qual é a recomendação para que a sua postagem seja eficaz, seja efetiva e seja eficiente? Descrever as imagens da sua notícia, sabe? No caso da TV, que é uma imagem em movimento, nós temos uma foto, como eu falei, e eu brincando aqui com a Rádio Folha, mas nós temos uma imagem em movimento na TV, que a repórter está lá na ponte do Duarte Coelho, falando lá do Galo da Madrugada, o Recife, e o jornalista, o âncora, está no... Eu vou até procurar depois o significado dessa palavra âncora, porque eu não uso palavras que eu não procurei o significado, eu estou usando de vez em quando, mas o âncora está lá no estúdio. Tem como descrever isso? Existe um recurso de audiodescrição para descrever esse tipo de imagem que é em movimento? Tem, Domingos. Basta que você tenha os serviços de um profissional, o audiodescritor ou a audiodescritora. O que é que acontece? Às vezes, a gente se depara muito com essas barreiras. Você está assistindo a uma programação dessa e a pessoa põe, por exemplo, um representante de um órgão para falar, né? E aí o que é que acontece? Aparece na tela o nome, né? Superintendente fulano de tal, etc, etc. Quem não enxerga não vai saber daquela informação. Então, qual é a ideia? Aí já para o próprio jornalista é falar, verbalizar o cargo ou a função daquela pessoa. Fora isso, você tem uma coisa, por exemplo, para as pessoas surdas, digamos, se você tem uma pessoa surda assistindo a um jornal e essa pessoa está acompanhando minimamente a expressão labial daquele profissional. Aí ele passa para uma externa, só imagem. Quer dizer, a pessoa surda está varrida dessa informação. Claro, ela vai ver o que está passando na imagem, mas ela não vai compreender os desdobramentos, o conteúdo daquela mensagem. Então, qual é a grande recomendação? O ideal, Domingos Sávio, é que as empresas de comunicação tivessem esses profissionais em seus quadros, né? Porque aí, claro que, embora haja uma regulamentação para isso, as TVs não têm a obrigação de prover acessibilidade como audiodescrição 24 horas por dia, mas que minimamente ela cumpra essa cota, né?
transmitindo com acessibilidade. Porque, às vezes, a locução só não dá conta. Como eu disse a você, hoje é tudo muito imagético. Então, lembre-se, quem está fazendo isso sem a acessibilidade está deixando milhares e milhões de pessoas daquela informação. Isso vale para tudo, viu, Domingos? Isso vale para uma reportagem, para uma propaganda. Eu já deixei de comprar muito shampoo por causa da falta de acessibilidade, viu, sabe? Ô Ednilson, você fala também sobre terminologias lá no seu livro, né? Os termos, né? A gente na semana passada conversamos justamente sobre o preconceito que vem carregado nas expressões, como aleijadinho, ceguinho, sovaco de aleijado, essas coisas todas. Mas você fala dessas terminologias em referente a tratar a pessoa com deficiência pelos termos atualizados. Esse livro, ele nasceu de um TCC. Antes de você falar das terminologias, eu queria que você falasse como foi sua vida na universidade. A minha foi um tanto quanto difícil, espinhosa, de choro, de sair da sala e dizer nunca mais eu volto nessa sala de aula, e no outro dia eu voltava e continuava. Foi do tipo de o professor colocar um vídeo em inglês, legendado, e depois pedir uma resenha, e eu dizer a ele que eu não assisti o vídeo porque não tinha audiodescrição nem ninguém que descrevesse. Como foi essa sua vida na universidade? Foi tranquila? Teve algumas dificuldades? Eu fico aqui pensando que essa pauta eficiente nasceu justamente dessa sua caminhada dentro da universidade. Olha, Domingos, você falou algo como se estivesse vendo a minha história. Fazer uma faculdade sem enxergar, ou com algum tipo de deficiência, é participar de uma competição de provas de obstáculos. Né? Quando você fala que o professor, a professora coloca um audiovisual em inglês, sem qualquer acessibilidade, é a pura realidade. Nós ainda não temos essa preocupação por parte das instituições de ensino. E olha que nós estamos falando de instituições de ensino, estou falando de instituições que ensinam comunicação. Eu tive uma aula com um professor que colocou, subitamente, ele não programou isso. Hoje nós vamos colocar um filme. O nome do filme é Olhos Azuis. É um documentário em inglês, sem dublagem e legendado em português. Claro que eu estou fora disso. Claro que Domingos sabe está fora. Ou seja, se você exibe esse conteúdo audiovisual sem a mínima audiodescrição, sem a mínima tradução para quem não enxerga, você coloca o seu aluno, a sua aluna, fora do processo. E falando a respeito das terminologias... Não, deixa eu atrapalhar você, porque a gente não pode deixar ninguém fora do processo. Aí tem um ouvinte ligando, para a gente não deixar ele fora do processo, aí a terminologia agora é o Jaziel Rodrigues, de Bibiribe, aqui na zona norte do Recife. Está me ouvindo, Jaziel? Tudo bem? Tudo bem, está me ouvindo também? Ótimo. Rapaz, às vezes mesmo, eu estava assistindo televisão, por exemplo, aí passa um comercial e diz assim, ligue para o número que está na sua tela. No cantinho da sua tela, ele ainda diz, no cantinho de baixo, aqui na parte inferior da sua tela. Já ouviu? Ednilson já ouviu isso, não já, Ednilson? Muito. Sim, Jaziel. Aí outra vez é um programa de televisão, para você participar do programa, aí também não fala o telefone. Eu fico invocado com isso. Eu digo, imagina só, por exemplo, se tiver um deficiente mudo e surdo, assistindo alguma coisa, e o deficiente visual. Aí o mudo surdo está enxergando ali a imagem, né? E a gente que não enxerga, está entendendo? E o mudo também não vai saber passar para a gente o que está se passando. É uma situação que tem que buscar a inclusão de todos. Ele pode até querer ajudar, mas não vai conseguir. E você estava me traindo, né? Era naquela outra lá ontem. Eu estava ouvindo você numa outra, né? Porque aquilo ali eu escuto sempre. Ali é uma aula, aula. Jaziel, rapaz, que satisfação ouvi-lo novamente. Vamos voltar aqui, tá ligando pra gente bater papo. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Pode ir ligando, 3425-5872. Ednilson, ele falou mudo surdo. É certo falar mudo surdo, Ednilson? Não. Essa é uma terminologia que não é aprovada, sobretudo, pela comunidade surda. Eu vou aproveitar para falar sobre isso, Domingos. Nós hoje falamos pessoa com deficiência, tá? E aí a gente encaixa o tipo de deficiência que a pessoa tem. Pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência auditiva,
pessoa com deficiência física. E não chamamos mais surdo-mudos, porque as pessoas não são mudas, elas falam. Elas falam, por exemplo, Libras. Né? Então, assim, as pessoas surdas são pessoas surdas, ou pessoas com deficiência auditiva, não há nenhum problema nisso. Agora, a partir de hoje, domingo, nesse 2 de outubro, se nós falarmos surdinho, mudinho, surdo, mudo, não devemos falar mais. E isso não é uma questão de melindre, não. Além de ser uma questão técnica, é uma questão de respeito à identidade das pessoas. Nesse guia que eu estou lançando agora, nós temos um glossário com todas essas terminologias. Né? Então, você fica sabendo o que é, por exemplo, deficiência física, deficiência intelectual, paralisia cerebral, o que significa padoma, sabe? Uma série de outras terminologias que fazem com que as pessoas se atualizem, sobretudo na hora de fazer uma reportagem, Domingos. Porque você imagina, às vezes um repórter, uma repórter publica uma matéria que às vezes é lida por 40 mil pessoas, por 50 mil pessoas. E se ela vai falar portadores de deficiência, pessoas especiais, excepcionais, pessoas excepcionais. Então, são 50 mil pessoas que estão ouvindo isso. E quando vem de um veículo de comunicação e de um repórter que tem a credibilidade da reportagem e do veículo, a pessoa vai entender que aquilo ali é usável, uma verdade. Né? É usual, né? Exatamente. E é muito importante a gente estar atento. Porque isso, Domingos, influencia, tem uma relação direta com a nossa identidade. Não é? Então, ninguém que tem uma profissão ou tem um nome, como todos nós temos um nome, gostaria de ser chamado, né, o gordo. Vamos chamar agora para fazer prova o gordo. Você não faz isso, né? Ou isso, aquilo. Eu evito até falar porque é uma coisa que recorrentemente aparece, né Domingos? Estamos com os novos paradigmas da inclusão, né? Nós temos a Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que foi incorporado, foi signatário, o Brasil foi signatário, mas também incorporou a Constituição como força de lei, né? Que foi muito bom isso para o Brasil. Depois a gente tem uma Lei Brasileira de Inclusão, que era uma discussão de 20 anos, engavetada, desengaveta, engaveta, desengaveta. A gente acabou, em 2015, aprovando a Lei Brasileira de Inclusão e várias outras peças legislativas, ferramentas legislativas que garante às pessoas com deficiência a igualdade como cidadão e cidadã a partir da Constituição. Então hoje a gente precisa estar falando ainda numa rádio, né, para poder estar trazendo essas informações, quando na verdade isso deveria estar lá na carta do ABC, aquela que tinha um casal de boneco na capa amarelinha, acho que era amarelo ou era laranja, ou seja, lá na escola, desde da educação infantil, era para a gente estar trazendo isso, contextualizando isso para as nossas crianças crescerem e serem advogadas como a Adiel Alves como você é jornalista, sabendo de tudo isso, sem necessidade da gente estar aqui discutindo. Mas parece que você entrou aí num ruído. Você tá na rua, Ednilson? Não, né? Não. Veja, não. Você foi o primeiro aluno, ainda quero insistir nisso, porque tem muitos alunos cegos, surdos e outras pessoas com deficiência que estão nos ouvindo. Eu estou insistindo nisso porque eu sei a história do segmento das pessoas com deficiência nas universidades. Você foi a primeira pessoa com deficiência da universidade, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Você foi o primeiro deficiente visual. É a FACOM, né? FACOM/UFO. Sim. O que é que lhe rendeu isso por ser o primeiro? Porque primeiro você já sabe que você vai encontrar nada ou quase nada. Eu fui o primeiro aluno do curso de pedagogia da minha universidade. O que eu encontrei lá foi nada. Assim, praticamente a gente tinha que estar fazendo esses professores. E aí você entrou nessa seara de estar ensinando aos professores a te ensinar também? Olha, Domingos, na verdade, o que eu penso que aconteceu foi o exemplo. Né? É claro que não é fácil você não achar o terreno já pavimentado. Então, você dizer para professores e professoras que é possível fazer com que eles mandem os textos com antecedência para que a universidade faça a adaptação desses textos. Então, não é um trabalho fácil. Entretanto,
essa categoria de ser o primeiro, antes de ser um marco que vai dizer, puxa, é uma revolta. Não, é um exemplo. Então, de alguma forma, os meus colegas e professores hoje têm uma história para contar. Estão prontos? Estão totalmente conscientes? Não, não estão. Mas é um exemplo. Se você hoje vai fazer esse curso, provavelmente os professores já vão ter uma noção de como lidar com a deficiência. Agora, uma coisa eu queria chamar a atenção, Domingos, e amigos e amigas que estão nos acompanhando. Você falou na Lei Brasileira de Inclusão, nós estamos aos poucos vendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência ser rasgado. E eu quero fazer um pedido às pessoas com deficiência, suas famílias, vamos lutar para essa lei pegar. Ou seja, como é que a gente luta para essa lei pegar? Denunciando os abusos, os arrepios da lei. É preciso fazer com que os direitos sejam efetivados. Se não, domingo, nós vamos comemorar. Temos uma legislação fantástica e temos políticas públicas próximas a zero. Eu conclamo a todo mundo, Domingos, que lutemos por isso. Vamos ler o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vamos cobrar no banco, nos parques, nas universidades, no mercado de trabalho e, sobretudo, na comunicação. Ô Ednilson, é chato ler uma lei, e principalmente a Lei Brasileira de Inclusão, que não é apenas uma lei, é um contexto, é um conjunto, é um livro, é um grande livro, mas é chato ler, a gente não foi habituado a ler, muito pouco lei, como o Adiel tem que ler 300 leis para dizer uma palavra, porque ele é um advogado, e se ele for falar algo, ele tem que ter embasamento, porque se ele vai defender ou acusar, ele tem que defender e acusar, mas não é da cabeça dele, ele tem que defender e acusar baseado na lei. Mas é chato, mas é o que nós temos hoje de mais completo. Ainda assim, ela está distante de tornar-nos pessoas, cidadãs, com os mesmos direitos daqueles que não têm uma deficiência. Parece um pieguismo, parece uma chatice estar falando isso aqui, mas o meu papel não é outro, senão de informar, de provocar. Então eu queria que o professor, o advogado, o publicitário, o jornalista, o médico, lesse. Poxa, na Lei Brasileira de Inclusão tem tem capítulo para todas as políticas, e não estamos falando de lá de inventar a roda. São os direitos fundamentais. São direitos fundamentais. O que é o direito fundamental da mamãe que acabou de ter uma criança? É ter um atendimento pediátrico de qualidade para a sua criança, um atendimento pós-parto, perpétuo da mãe, né? E tudo mais. Então, eu preciso aproveitar a sua fala para fazer uma convocação à comunidade brasileira, e aí eu vou além de você. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, procure conhecer um pouco sobre 50 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Não é só o Domingos Sávio, o Ednilson que é cego, não. Você tem deficiência aí que não foi nem ainda diagnosticada, estudada. Cada dia essa pandemia trouxe, depois da Covid-19, um tipo de limitação que ainda vai ser estudada. Então toda hora aparece uma síndrome nova, uma patologia nova, e a gente vai trazendo mais e mais pessoas com deficiência. Então esse momento aqui é momento também da gente convocar as pessoas. Não é um favor para mim, nem para a Ednilson, nem para a Rádio Folha, nem para o Resgatando a Cidadania. As pessoas com deficiência, Ednilson, estão de braços cruzados, muitas vezes esperando que eu e que você faça. Não, todos nós temos que fazer. Eu vou só deixar você aqui. Você tem um filme, né? Está fazendo um filme, ou já lançou, eu estou aqui querendo falar um pouco sobre essas suas filmagens. De vez em quando eu vejo você no meio da rua, pegando no braço de alguém, dando uma de que quer ajudar a pessoa, depois dá uma de deficiente. Você faz um bocado de produções. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso e por que você faz isso na rua. Por que você faz isso? Depois do apoio cultural, 2 minutinhos, eu vou tomar uma água, e você também, e a gente volta com o Ednilson Sacramento conversando sobre pauta eficiente, como abordar a pessoa com deficiência na imprensa, e também eu quero que você fale dos publicitários, do pessoal do marketing também, que estão lá produzindo e não estão preocupados com esta temática. Adiel, está contigo, garoto. Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando Domingos Sávio. Acesse a Folha FM nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e no site pelo Rádio Folha PR. Informação e música de qualidade. Folha FM.
política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário, quando o apoio do partido nunca vem, quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Pernambuco retomando, Pernambuco trabalhando. E para impulsionar a geração de empregos nesse momento difícil, o governo de Pernambuco avança com mais uma ação do Plano Retomada, o Emprego PE. Com esse programa, a cada nova carteira de trabalho assinada, o governo do estado vai pagar R$ 550 de incentivo por mês. É isso aí, a cada nova contratação, o governo entra com metade do salário mínimo para o trabalhador. A expectativa é gerar 20 mil novos empregos nos próximos 6 meses. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. Folha Notícias, o podcast da Folha de Pernambuco. Um resumo e análise dos principais acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, sempre disponível no início da tarde. Podcast Folha Notícias. Apresentação do jornalista Germano Rodrigues, com um time de jornalistas e colunistas da Folha de Pernambuco. Podcast Folha Notícias, pelo SoundCloud e Spotify. É informação de qualidade, com praticidade para você. Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando, Domingos Sávio. 13 horas, 1 minuto. Deixa eu abraçar a nossa Cátia, que está ouvindo sempre a gente. Doutor Ney Araújo, ouvindo a gente. Que maravilha, olha o nosso doutor aí ouvindo a gente, esse baluarte da comunicação. Ednilson, você está aí, né? Voltando com você. Ednilson Sacramento, jornalista, que é o autor do livro Pauta Eficiente. Eu tenho um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Nilson, grande Nilson. Bezerra, um homem de visão por um mundo melhor. Boa tarde a todos. Maravilha. Os ouvintes e aos entrevistados e entrevistadores. A minha pergunta é a seguinte. Em primeiro lugar, como encontrar o livro do Edmilson? Segundo lugar, a outra é uma sugestão. Edmilson, eu também fui um desbravador na área de trabalho no estado de Pernambuco. Então eu gostaria de a gente trocar umas ideias. Anote aí o meu número. Se houver interesse da sua parte, meu número é 98680-5179. DDD 81 8680-5179. Ficarei muito contente em receber uma ligação sua e para a gente conversar bastante. Okay. E obrigado, Domingos Sávio. Obrigado, Nilson. Um abraço. Isso aí, muito obrigado. Eu já vi que você está ouvindo a gente pelo DAI, ouvindo a gente pelo rádio. Por um mundo melhor. Um abraço. Ednilsonsacramento.com. Olha aqui, Ednilson. Ednilson com D mudo, Ednilson, não é Edmilson, né? É Ednilson. É DN, com de DN. navio. Sacramento.com. Esse já é o acesso direto. Mas ele te fez uma pergunta, como encontrar o livro? Você já falou que está na Amazon. Olha, Bezerra, nós estamos com esse livro. Hoje tem uma versão digital que pode ser adquirida através do site da Amazon, certo? Eu tenho também essa versão impressa que eu devo lançar agora em algumas capitais do país. Eu espero muito brevemente estar lançando esse trabalho no Recife, tá? E uma coisa que eu acho interessante, Domingos, a partir do que você falou, eu, inquieto como sou, eu tive a ideia de fazer um documentário sobre a audiodescrição. Então eu passei 2 anos entrevistando pessoas da área da audiodescrição, da área da acessibilidade, e é um documentário sem patrocinador, portanto nós estamos enfrentando alguma dificuldade, mas nós já estamos editando esse documentário, tá? Então eu não posso dar aqui uma data, uma previsão de data, mas nós já estamos fazendo os cortes finais para lançar esse trabalho. A outra questão que você trouxe, Domingos, são alguns vídeos que eu coloquei o nome de Na Prática, hashtag Na Prática. O que quer dizer isso? Eu saía pelas ruas filmando situações com pessoas com e sem deficiência. Então,
Por exemplo, uma situação delicada que você filmou, diga aí para mim. Olha, Você não filmou em Recife não, né? Porque Recife tem linha guia que dá direto num poste ou numa parede. Essa você não encontrou em Salvador, não? Mas eu pretendo fazer isso também, que as situações são contínuas, né? Então, por exemplo, tem uma situação que eu filmei lá na própria universidade, que é uma colega conversando comigo, aí chega uma terceira pessoa e ela diz: opa, boa tarde, aqui é Ednilson, um amigo meu, ele é cego. Aí a pessoa chega diretamente para mim assim: olá, tudo bem, como vai o senhor? Aí a moça disse: olha, ele é cego, mas ele não é surdo. Ela disse: ah, desculpa, é que eu confundo. Então as pessoas confundem muito isso, né? Como confundem braille com libras, como chamam braille de hebraico. Olha, você fala em hebraico, eu digo, eu não estou falando nem português, pernambuquês, quanto mais em hebraico. Mas Oi, tem Ednilson, de tudo. tem muita coisa, né? Mas para falar, deixa eu trazer a Ladijane. É Ladijane que está na linha? Ô, Ladijane, você está aí na Chão de Estrela, é isso mesmo? Estou aqui em Chão de Estrelas. Certo, tudo bem. Ednilson está aqui com você. Ele está na Bahia, mas está bem pertinho de você. Procura um lugarzinho mais... Deixa eu ficar aqui perto de Diesel. Certo. Estou aqui perto de Diesel. Agora tá bom. Eu queria saber, assim, boa tarde, Ednilson. Boa tarde, Ladijane. Também tem braille ou só tem na forma de audiolivro ou na forma escrita? Porque, veja bem, eu gosto muito do braille. Agora eu não tenho espaço para guardar, mas eu gosto sempre de estar exercitando o braille, porque eu tive uma experiência muito triste um dia desse. Eu fui mandei uma pessoa comprar um remédio para mim, o nome do remédio era Neutrofé Fólico, Viferrin. Aí a moça pegou, vendeu o Neutrofé. Aí eu peguei, né, o braille lá. Se eu não tivesse mexido no braille, se eu não tivesse intimidades com o braille, eu tinha tomado aquele remédio e tinha tido um problema sério. Aí eu peguei, passei a mãozinha. Eu disse: não, isso aqui é Viferrin. Isso aqui é Neutrofé, não é Viferrin, não. Ela: não, mas a moça disse. Eu digo: não, meu amor, aqui, ó. Aí ela, pra não passar pela pessoa que comprou errado, ela disse: Jane, você vai comigo, porque ela vai dizer: você é burra, não sabe comprar um remédio? Aí quando eu mostrei a ela onde é que estava o erro do remédio, ela disse: ô, meu amor, desculpa, porque a gente não liga muito pro braille, não. Eu entendi o fé, então o que vem, vai. Então aí, você quer saber se o livro vai sair em braille? Vai sair em braille. Não é nem pelo fato de não, você está pedindo assim porque não tem condição de comprar. Não, é porque eu acho que o deficiente visual, ele não deve perder o contato do braille, não, porque tem muita escrita errada, e se a gente não tiver o braille mesmo, é o Santo Braille e a Nossa Senhora da Bengala. Nossa. Nossa Senhora da Bengala. Peraí, diz de novo para mim aí, que eu vou tirar essa tua fala. Repete essa frase que você falou agora. O final? Essa que você falou agora, o Santo Braille e Nossa Senhora da Bengala. Repete. Eu acho que as pessoas não deviam perder o contato do Santo Braille e a Nossa Senhora da Bengala, porque tá muito fácil você chegar assim e... Não, eu ando de qualquer jeito. Não, tem alguém que lê para mim. Não, eu boto no Google. Fundação é Fundacal. No Santo Braille você não abrevia. Seleção é Selecal. No Santo Braille você abrevia se quiser. Então o computador, ele é muito bom, mas eu não desprezo o meu Santo Luís Braille. É Santo Luís Braille, porque foi ele que me ensinou a ser gente no meio da rua, a andar para todo canto. E a minha namorada, né, Nossa Senhora da Bengala, que eu não deixo por nada. Ok, Ladijane. Maravilha. E estou te ouvindo aqui. Um cheiro. O Ednilson, Maravilha, você pode ir ligando, 3425-5872, até 1h30 a gente está conversando aqui com o jornalista Ednilson. Ela faz uma pergunta sobre o livro, que você acho que já tinha respondido, e foi essa deferência sobre o braille e a bengala. Importante também, ferramentas, né? Sem sombra de dúvida. A gente não pode abrir mão desses recursos de acessibilidade. A ideia desse livro é que ele sai em vários formatos, mas essa é uma produção independente, viu, Domingos? Agora, eu tenho já a versão digital, a versão impressa, estou preparando a versão em áudio, ou seja, o audiolivro. Entretanto, eu não consegui ainda suporte financeiro para fazê-lo em braille. Portanto, estou com a original aqui. Se
tivermos patrocinadores que queiram colaborar com esse formato, eu agradeço. A intenção é fazê-lo em braille, mas como trata-se de uma produção independente, ou seja, não tem patrocínio, aí a gente faz até onde a gente pode ir, entende, Domingos? Mas eu acho importante isso que Ladjane traz. Eu acho que a gente precisa valorizar, né, um suporte tão importante, o sistema de escrita e leitura braille, que é, na verdade, a grande porta de entrada para a educação e para a vida das pessoas cegas. Ô Ednilson, essa nossa conversa aqui, ela passa também pelos publicitários, pelo pessoal de marketing. Não é apenas o jornalismo, né, os blogueiros, né, o pessoal que posta, o marketing, o jornalismo, você entregar um produto para divulgação lá na agência de propaganda, para ele produzir uma peça e trazer para a Rádio Folha, ou para o jornal Folha, ou para a televisão, esse público também tem que estar muito atento, né? Sem sombra de dúvida. Esse é um dos públicos dentro da área da comunicação que estão o tempo todo com a gente, né? Eles anunciam o sabão em pó, eles anunciam o shampoo, anunciam o concurso, venda de automóveis e tudo mais. O que é que acontece? É importante que esse profissional admita que esse produto deve chegar para todo mundo, ou para o maior número de pessoas. Esse é o primeiro momento. O marketing tem um pressuposto que você tem que ter praça, produto, promoção e propaganda, né? E a gente precisa acrescentar mais um aí, que é a acessibilidade. Porque, por exemplo, não se pode admitir mais que você faça uma peça publicitária e, como disse o companheiro agora há pouco, e aí diga assim, olha, promoção até domingo, ligue agora para o número que aparece na base da sua tela. Pronto, aí quem é cego, que não enxerga, está fora desse processo. E aí, Domingos, isso vale para campanha de vacinação, campanha de utilidade pública, todas as campanhas. Então, o nosso apelo aqui é que o profissional de mídia, o publicitário, faça essa pergunta. Essa peça que eu vou publicar amanhã vai chegar para pessoas surdas? Esse conteúdo vai ser compreendido por pessoas cegas, né? E muitas vezes, Domingos, uma frase resolve isso. Que às vezes você fala uma vocalização daquele conteúdo, mas a chamada para a ação, ou seja, aquele fechamento não é acessível. Então, nós precisamos que essas pessoas também incorporem os recursos de acessibilidade. Nós temos um ou outro anúncio que traz acessibilidade, mas isso é pouco, Domingos. Para você ter uma ideia, menos de 1% dos sites da internet tem acessibilidade total. Menos de 1%. E aí, Domingos? E aí a gente vai para Ouro Preto, Olinda, trazer a professora Severina para essa conversa. Professora Severina, que foi professora do Instituto de Cegos, é uma pessoa que conhece muito bem e domina o braille muito bem e a bengala. Boa tarde, professora. Boa tarde, Sávio. Mas foi um prazer muito grande eu participar desse programa hoje, porque coisas que eu tenho muita vontade que o mundo saiba, tá sabendo hoje. Eu arengo, eu brigo com a televisão na hora que eu escuto. Está escrito aqui no cantinho da sua televisão. Aí eu digo, cadê que eu não estou ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém dizer qual é o número que está escrito aí. Aí o meu filho diz assim, não é se ela está arengando com a televisão. Eu digo, estou brigando. Estão dando número de telefone que eu não estou ouvindo para eu saber para onde é que eu vou ligar. Uma outra coisa, a primeira vez que eu vi produto no supermercado com escrito em braille, que eu disse, que bom, olha o braille aqui. Aí o rapaz, o vendedor que estava perto, aí disse assim, o que é o braille? Aí eu mostrei, li para ele o que estava escrito numa caixa de sabonete. Aí ele disse assim, a gente não sabia não, eu digo, como é que vocês vão trabalhar com um material que vocês não sabem o que é que tem nele. Então, o braille liberta. Se eu tivesse condição de escrever um livro ainda, eu ia botar esse título, o braille liberta, porque a gente agora tem como o Ladjane falou, pegar a caixa do remédio e não trocar por outro. Às vezes, na própria casa da gente,
está a gaveta com 3, 4 remédios que a gente idoso toma, quando a gente vai tomar, tem que olhar o nome que está ali escrito em braille. E se você não tiver o nome, tem que gravar o modelo da caixa, botar um embaixo, outro no meio e outro em cima para saber o de cima que é o primeiro. E com o braille não, é uma maravilha. Ednilson, a professora Severina é uma prova viva dessa liberdade, porque ela libertou muitos cegos, inclusive eu e meus irmãos, do que poderia ser estar no interior de Macaparana apenas pedindo esmola, se é que ainda tinha alguém para dar. Então essa liberdade a qual ela se refere enche meus olhos d'água. É bom que eu não estou ao vivo hoje no canal no YouTube, porque dizem que homem não chora, mas eu choro porque eu sou homem e antes de ser homem eu sou ser humano, né? Mas assim, Ednilson, é uma liberdade mesmo ouvir uma voz como a da dona Severina trazendo uma coisa tão verdadeira e tão presente e a gente está abandonando, né, Ednilson? Professora Severina, meus parabéns, eu quero lhe lançar um desafio. Se eu puder... Que pena, a linha dela caiu, mas ela vai ligar de novo, 34. Só um pouquinho, Ednilson, a linha dela caiu? Caiu a linha dela, 3425-5872. Ligue de novo, dona Severina, que a gente vai falar. Mas vai falando que ela está ouvindo você, inclusive pelo rádio. Professora, a minha sugestão é o seguinte: não imagine que talvez eu pudesse escrever. Escreva. Comece a escrever 10 páginas, 5 páginas. E uma vez esse livro pronto, vamos botá-lo na rua. É um pouco isso, viu, Domingos? É aquilo que você trouxe. Não só esse ideal de liberdade que o sistema Braille traz, mas também a possibilidade de, através dele, você chegar aos outros direitos. Né? E como ela falou da questão da televisão, da mídia, é preciso, Domingos, que eu, você, Adiel, todas as pessoas que estão nos acompanhando, sejamos advogados e advogadas dessa causa. Como assim? Se está faltando acessibilidade, vamos ligar para a ouvidoria da instituição. Se está faltando acessibilidade, vamos ligar para a agência de publicidade e dizer, poxa, olha, eu gostaria de comprar tal produto, mas eu estou aí há vários dias sem saber, eu moro sozinho. Porque muitas vezes, Domingos, às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas peça um amigo para ler. E você vai terceirizar suas ações, sua vontade, sua vida terceirizada? E olha, Domingos, isso é direito previsto na legislação. Nós estamos cochilando. É um pouco como você falou, Domingos. Espera aí, Ednilson, o telefone de dona Severina cochilou, mas ele acordou. Ela está de volta, dona Severina. Boa tarde, Sala. o telefone cochilou, caiu, mas já acordou. Tá? Já acordou. Então a senhora falava do livro, né, da possibilidade. Se eu tivesse a possibilidade, eu escreveria. Ednilson já está se colocando à disposição para publicar. Mas diga a ele que, no caso, eu não tenho mais condição de escrever, não. Porque eu fiz uma cirurgia de tendões dos 2 braços e agora há poucos dias eu escrevi 6 páginas em braille e o braço reclamou. Aí eu digo, agora só posso fazer anotações, mas escrever o livro eu acredito que eu não tenho mais, não. Está ouvindo, Ednilson? Mas olha, Domingos, ela pode, com auxílio de assistentes, ela pode fazer isso. O que é importante é a ideia que está na sua cabeça. Pois é. Né, Domingos? Não tenha dúvida. A ferramenta, ela existe outras ferramentas que pode. A gente pode só buscar a dona Severina dizer que está querendo escrever um livro. Para mim o livro já está escrito, porque o esposo dela foi do mesmo jeito. Ele comentou comigo que ia escrever um livro. Eu digo, como é que tá? Não, eu vou botar os textos em algum lugar. Ele dominava o sistema DOSVox, a linha dela não está gostando da conversa, mas tudo bem. Mas ela vai estar nos ouvindo. 34255872, a Adiel já liberou, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, mas voltando, Nilson, eu queria colocar para as pessoas que estão ouvindo a gente, nesse momento, que o Braille ele pode ser publicado, o livro em Braille, terceirizado por setor. Por exemplo, aqui em Pernambuco, podia se juntar o Instituto de Cegos, a APEC e o CAP, e produzir aí 20, 30 livros em Braille, exemplares do livro de Ednilson, para contemplar as bibliotecas, para que alguém possa ter a possibilidade de ir lá ler, mesmo que não seja um livro para doar às pessoas, mas que, como a menina falou, como é o nome dela? Né?
a Ladijane falou que não tem onde guardar os livros. Deixa eu trazer outro ouvinte. Alô, boa tarde, quem está falando? Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem é? Fábio, eu sou sua professora Filomena. Professora Filomena, de inscritora para inscritor. Eu nunca deixei de escutar seu programa, meu irmão. E você hoje está com uma pessoa muito boa. Eu quero primeiro dizer o que eu preciso dizer. Eu quero parabenizar a Ladijane, porque eu acho muito bonito a esforço dela de aprender o braille. E eu também me lavo as mãos do meu braille. Certo? Professora, os seus livros já estão em braille? Ednilson, ela também é escritora. Fala com ela, Ednilson. Obrigado, professora. Obrigado mesmo. Que bom. Fale um pouco sobre suas obras. Minhas obras é minha autobiografia. Eles não estão em braille ainda, só tem um em braille, certo? Mas eu estou lutando para conseguir isso. Veio a pandemia, né? Aí a gente precisou parar um pouco, mas agora estamos voltando. Graças a Deus. Né? Maravilha. Professora Filomena, depois, quando a senhora terminar a sua ligação, a senhora liga de novamente para Maria e deixa seu contato com Maria, que eu quero fazer um contato seu com o Ednilson. Acho que a gente pode fazer, eu estou aqui já pensando num projeto. A minha radialista Mara Lília, que faz a agenda da inclusão, ela disse que eu faço projeto em 30 segundos. Eu digo, eu não faço, eu penso. Eu já estou aqui pensando num projeto a partir da senhora e do professor Ednilson Sacramento e outros, como o Mauro José, que é poeta, o nosso Amaro Rosendo e tantos outros, Dona Severina, que vai escrever um livro daqui para o ano que vem. Eu já estou pensando num projeto, sabe, Ednilson? Sem sombra de dúvidas. Pois não, professor? A gente não pode parar. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu fui ao banco fazer um saque. O cara do banco, o cara do banco não quis me pagar por hipótese sozinha. Ele disse que não ia me pagar porque eu estava sozinha, ele não tinha condições de me pagar. E eu questionei com ele, briguei com ele, até que eu consegui. Então, veja, nós estamos em pleno século XXI e uma discriminação dessa, né? Quer dizer, qual foi o banco, hein, que não queria pagar a senhora? O Bradesco? Logo o Bradesco, que tem um projeto de acessibilidade aqui em Pernambuco? Ainda vou dizer o local, foi o Bradesco dali perto da Casa da Cultura. Logo o Bradesco que tem Ednilson, a Fundação Bradesco, que dá cursos para pessoas com deficiência visual? Pois é, mas lá na ponta, às vezes a coisa não acontece da mesma forma, né, Domingos? Mas eu acho que isso deve ser reportado ao próprio Bradesco, e é uma instituição que não iria querer bancar um desrespeito desse. Né? Ok, professora, a senhora está perto do rádio. Eu queria só... a colocação pelo assunto de vocês dois. Eu achei que era muito importante essa colocação, entendeu? Eu entendi. Porque eu não sei se ele fez, eu não lhe conheço, eu nunca lhe vi aquilo, mas eu sou daqui desse tempo. Professora Filomena, muitíssimo obrigado pela sua conversa, seu bate-papo, pela sua ligação. Muita paz para vocês. E fique sabendo que eu nunca deixei de escutar seu programa, viu? Que maravilha. Um abraço. Vá ligando 3425-5872. Ednilson, em pleno século XXI, como ela falou, né? A gente tem esse tipo de prática. Isso é atitude, as barreiras atitudinais, que a gente ia falar sobre elas, né? Sobre as barreiras. Essa luta, Domingos, tem que ser contínua. A gente não tem que esperar só que o promotor, a promotora, o juiz, não. Cada dia, em cada esquina, a gente tem que... É uma reparação constante, Domingos. Entendi. 3425-5872. A linha está liberada. Você ainda tem uns 7 minutinhos para conversar com o Ednilson Sacramento. Ednilson, essa pauta eficiente, você está fazendo eventos antes da pandemia, por exemplo, e também online. Você tem algo em vista para que nós possamos ter acesso a algo que esteja nas redes sociais também, que esteja retransmitido? A sua proposta está levando para todo o Brasil. Domingos, nós tivemos essa questão da pandemia que impediu a mobilidade de todo mundo, né, na verdade. Aos poucos, as atividades estão recomeçando gradualmente. Eu tive o lançamento recente de um livro chamado Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, que é um livro que reúne
350 provérbios populares e seus significados. Esse é um livro de distribuição gratuita que está também no meu site, né, ednilsonsacramento.com, as pessoas podem baixá-lo. Ele também está na versão de audiolivro. E paralelo a isso, Domingos, eu estou com um projeto. Domingos, cada mergulho um flash, Domingos. Cada vez que a gente dorme, tem uma boa noite de sono, já acorda com novos projetos na cabeça. São 30 segundos para cada projeto, então por minuto dá para fazer 2. E eu tô... eu tô com um projeto de fazer uma cartilha sobre como atender pessoas com deficiência. No sistema de saúde, nas instituições culturais, né? Que é um pouco uma espécie de uma cartilha mesmo, dizendo assim, olha, para você atender uma pessoa cega, é importante que você diga onde ela vai sentar nesse auditório. Né? Não basta dizer, olha, temos um auditório aí com 200 cadeiras, não basta dizer isso. Então, não basta ter uma placa dizendo aqui auditório, é preciso que essa placa seja acessível, é preciso que o atendente, a atendente, oriente essas pessoas. Então, assim, projetos futuros, um projeto futuro é esse, né? Fazer uma pequena cartilha sobre como atender pessoas com deficiência nos mais diferentes ambientes. E em absoluta primeira mão aqui para o Resgatando a Cidadania, Domingos. Mande. Então a gente está à disposição, sabe, Ednilson, para poder estar divulgando essas práticas aí de alto nível e que são realmente necessárias, inclusivas. São 13h26. Deixa eu trazer só mais um ouvinte. Quem é? Edmeia, boa tarde. Você está no Rio de Janeiro? Está quente aí, amiga? Pernambuco está pegando fogo. Boa tarde, Edmeia. Cadê a Edmeia? Você está me ouvindo, Edmeia? Deixa só a Adiel dar uma olhada ali. Se você estiver ouvindo pela internet, escute só o seu telefone. Alô, Edmeia direto do Rio de Janeiro. Está me ouvindo, amiga? Tudo bem? Bom, não está conseguindo, Ednilson, a gente já está chegando já ao finalzinho. Eu queria só que você divulgasse para divulgasse para os ouvintes os canais, como a gente acessa você, como a gente chega, e deixe uma mensagem aí, uma vez que nós estamos ainda numa pandemia, mas já está começando a abrir, como é essa questão da pessoa com deficiência na sociedade. Deixa uma mensagem, mas também divulgue seus canais. Fica à vontade. Olha, Domingos, a primeira palavra que eu tenho nesse momento é de agradecimento, né? Agradecimento a você por esse espaço. Você talvez não tenha ideia do valor que tem um espaço como esse, que você divulga o trabalho das pessoas com deficiência, e você termina atacando em duas frentes. A primeira, você valoriza e evidencia o trabalho das pessoas com deficiência no país. A segunda é que quem está ali escutando passa a colher esses conhecimentos. Então, aí nós temos vários ouvintes, vários internautas que vão acompanhar e dizer, poxa, eu não pensei que não deveria falar surdo-mudo. Agora eu falo apenas surdo, pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva, né? Esse, para citar como exemplo. Então, a minha mensagem é de resistência sempre, né? A gente precisa dizer que direitos são para valer. E mesmo que alguns não queiram, como diz o poeta, amanhã será um novo dia da mais completa alegria. O astro-rei vai brilhar. Diz muito essa frase de uma canção, Domingos. Então, é continuar na luta o tempo todo. Os meus contatos são os seguintes. Pelo Instagram, você acessa o perfil @SacramentoEdnilson. Pelo Instagram, @SacramentoEdnilson. No Facebook é Ednilson Sacramento. E o meu e-mail, caso queiram fazer um comunicado mais direto, é ednilsonsacramento@gmail.com. ednilsonsacramento@gmail.com. Meus agradecimentos a você e a essa audiência maravilhosa, viu, Domingos? São amigos e amigas que a gente vai construindo na jornada e quem sabe em breve nos encontramos para um abraço. Ok, Ednilson, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite na hora do almoço aqui no Resgatando a Cidadania. Conversamos aqui com o nosso jornalista Ednilson Sacramento, como abordar a pessoa com deficiência nas mídias, né? A pauta é eficiente. Espero você aqui em Pernambuco. Um abraço e lembre-se que
O nosso Adiel Alves já está levantando o dedinho para a hora. Obrigado por Adiel, Adriana, a nossa gerência de Marise Rodrigues, Rádio Folha FM 96,7. Este é o Resgatando a Cidadania. Lembre-se, o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. É com esse pensamento que eu me despeço por hoje e reafirmo o compromisso de voltar no próximo sábado ao meio-dia. Bom final de semana, cuide-se, cuide dos seus, a pandemia ainda não acabou. Boa tarde. Você acompanhou Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação Domingos Sávio.